e o Cerezo vai tentar carregar para o contra-golpe do Brasil. Vamos em frente, garotão. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu gostava muito de ouvir as emissoras de rádio, de ir ao estádio e ficar olhando bem na frente o pessoal que fazia esse tipo de trabalho. Tentou descer pela direita, vai tentar a pinta, carregou pela ponta, preparando enfiada de jogada para a boca do gol, não vai dar tempo de cruzar. Eu sentava na praça que tinha na frente da minha casa, num banco, dava nome aos peladeiros. Eu ficava imitando o Léo Batista com, a gente chamava de Complexo Poliesportivo Medrados. Daniel Paulista, o Daniel abre na esquerda, chega para Milton empurra a bola mais aqui, na frente para o jogador que é o Júlio César. Eu gostava muito de entrar numa caixa de papelão, de desenhar o dial, de repente botar umas tampinhas de remédio lá para fazer os botões. Devolve para Milton levanta a cabeça, viu o Júlio César por cima, mandou na ponta, recebeu o cruzão. Um cantor de chuveiro, né, cantor de banheiro, como o pessoal diz, eu era locutor eu aperreava muito os vizinhos. Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Bola em jogo, começa a decisão do Pernambucano 2010. No campo da comunicação, eu costumo dizer que essa tal locução esportiva é a mais difícil e complicada, porque você lida diretamente com a emoção. Você transmite o jogo de um clube, se o clube ganha bem, você é o maior locutor do mundo. Se o clube perde, de repente, alguns botam a culpa em você, que você é pé frio, que você é aquilo, que você errou, que você opinou errado, enfim. O narrador, ele é um cantor de ópera em rádio. Ele começa embaixo, ele é um baixo, depois ele sobe, quando a bola está no meio campo ele sobe um pouco e quando vem o gol ele dá o grito. Então ele vai oscilando a tonalidade da corda vocal. Ele é quase que um maestro no sentido de entonar a voz. Então o locutor ele tem que falar, para fugir do óbvio, coisas que ele está vendo e fundamentalmente pegar coisas em que ele possa passar para acrescentar na transmissão. Ramírez, jogador importante no time do Náutico nesta fase decisiva do campeonato. Bala, de novo Ramírez, Bala, o capitão alvirrubro, joga na entrada da área. É preciso praticar, é preciso gostar de fazer isso e praticar e fazer. É gostar de esportes, né? Esse aí é um princípio básico. Além de gostar, você tentar se aprofundar, conhecer regras, atletas, como é que são formados esses times, essas equipes. Ele tem que aprender com o tempo a técnica do jogo, né? Aprender a brincar com a voz, até uma boa técnica vocal e também saber interpretar a jogada. Não adianta só você ficar falando rápido. Ele não pode ser algo apenas que olha o jogo, relata a jogada, mas do jeito que ele pense, que ele acha que está... Não, ele tem que ser um pouco fiel, ele tem que ser até muito fiel ao que está acontecendo. Hoje você sabe que a comunicação não abrange simplesmente uma voz bonita, a comunicação ela requer comunicação em si, a pessoa que se comunica bem, a pessoa que tem conteúdo, não precisa ter um vozeirão, você tem uma tendência para isso e depois você fazer uma comunicação correta. Você tem que primeiro estar inteirado do que é o espetáculo que você vai fazer. Ele tem que ter fundamentalmente credibilidade, ele tem que ser fiel àquilo que ele está falando, porque a imagem contradiz. Se a imagem contradizer, ele está morto. Isso você tem que ser hoje um âncora dentro da transmissão. Meu início de carreira foi como repórter. Eu comecei como repórter e o repórter foi porque eu tentei ser jogador de futebol. Como eu não fazia, ou seja, como eu não realizava, eu digo, vou falar sobre. Eu comecei redigindo, depois me colocaram como auxiliar do plantão. Daqui a pouco faltou narrador e me perguntaram, você tem vontade de narrar futebol? Eu disse, tenho. Aí comecei a narrar os jogos preliminares. Antes de narrar na televisão, eu tive uma rápida oportunidade em rádio também. E aí foi Luciano do Vale, na época, percebeu que havia um talento, eu tinha algum talento para narração. Eu trabalhava em rádio, era repórter de rádio, repórter esportivo, basicamente. A bola vai ser lançada na área do Sport, quase 50 minutos. O Sport está perto do título pernambucano de 2010. O Náutico pro Náutico.
Interessa o empate, precisa do gol. O Sport é tirar a bola dali. Hamilton rolou para Carlinhos Bala. Ele domina na área, tocou para Elton Luiz, tentou tirar. Magrão, Gladson não chega, termina o jogo. Adilson Couto, narrador de futebol, para mim foi o espelho no início. Eu gostava do jeito do Fiore Giliotti transmitir, um locutor que fez história em São Paulo. E o Fiore Giliotti tinha um estilo bem romântico de transmitir o jogo. Na narração de rádio, por exemplo, eu gostava do Roberto Queiroz, mas eu gostava muito também do Ivan Lima. Então eu gostava de pegar a respiração do Ivan com a emoção que passava Roberto. Por exemplo, na transmissão do futebol, o Rubem Souza, foi locutor do Rádio Jornal há muito tempo, começou lá em Caruaru, na Rádio Jornal, que era difusora de Caruaru. E eu via muito o Rubem, transmitia futebol, imitando o Rubens, e por aí começou. Eu acompanhava todo mundo, achava muito interessante todo mundo. Eu gostava mais daqueles narradores mais vibrantes. E o do Alceu Camargo da Rádio Tupi era um narrador realmente que eu achava muito bonita a narração dele. Na frente, saiu na cara do gol, saiu o Magrão, ele tocou o Magrão! Magrão salva o terceiro gol do Náutico! Até antes mesmo, dias antes, já sabendo o que eu vou narrar, aí eu procuro fazer uma preparação, buscar as informações, saber como estão as equipes, qual a situação do esporte naquele momento, o que está sendo disputado naquele instante, qual é o valor do jogo, né? Se é uma decisão, se é um jogo apenas de classificação, de passagem, de cumprimento de tabela. Então, eu me preparo alguns dias antes. Você tem que ter muito cuidado com a voz. Eu tento falar pouco, né? Não fico falando muito, não me empolgo para ficar falando muito. Se você é uma pessoa que usa voz, você tem que saber que não pode estar tomando gelado, você tem que saber que tem que ter um certo conforto para a sua voz, para as cordas vocais. Tem umas coisas que ninguém faz, na realidade, que é o tal do exercício. Nunca ouvi locutor nenhum chegar numa rádio e nada. Antes de gravar, ninguém faz isso. Eu nunca tive problema com voz. Nunca. Essa história de não beber gelado, de não falar alto, nunca houve problema. A única coisa que eu faço no domingo de futebol, eu não me desgasto, não tenho condição de ir à praia, não vou à praia. Mas em casa, eu tomo bebida gelada. Eu não tenho essa coisa de ficar sem tomar gelo. Uma modernização da narração do futebol no rádio, ela aconteceu com Osmar Santos, que infelizmente está fora de combate, foi um grande exemplo de comunicação nesse país. E a história de Osmar foi exatamente isso. O Jorgeval Peixoto, que era um grande narrador e era criativo, ele chegou para o Osmar uma vez e disse: Osmar, vamos mudar essa história de bola no meio do campo, a pelota e tal, vamos mudar isso, vamos modernizar. Essa moçada que está aí hoje acompanhando o rádio, eles chamam a gorduchinha, ele chama o caroço do abacate, a zona do agrião. Vamos fazer uma comunicação mais moderna. As primeiras transmissões de Osmar foram realmente desastrosas, porque ninguém entendeu muita coisa. Quando ele dizia, já está, a gorduchinha está no caroço do abacate. O caroço do abacate é exatamente o caroço do centro do gramado. Quando o cara entrava na área, ele dizia, está na zona do agrião. Ele parava, o comercial dele era uma coisa diferente, ele vinha no pique da narração, e a bola bateu, ainda não foi nessa que o Botafogo chegou lá. Brahma Chopp já tinha outro tipo de time de voz para ler o comercial. Quer dizer, tornou-se um espetáculo maravilhoso. Boa abertura, Falcão. Cerezo passou para receber. Falcão limpou, vai bater, bateu! Gol! Brasil! Categoria com toda a habilidade. Você tem que trazer para o telespectador não só o que ele está vendo, não só aquela imagem, mas o que está por trás daquela imagem. Fulano tocou para Beltrano, fulano que jogou em tal lugar, fulano que tem tantos anos de idade, fulano que já passou por seleção brasileira, fulano que tem experiência ou que é um jogador revelado na base do clube. Então são essas informações que cercam o evento, que cercam o atleta, que o telespectador gosta
de saber. A linguagem, ela tenta ser direta, né? Você tem que dizer pro ouvinte o que está acontecendo ali no jogo, para não confundi-lo. Placar final de 2, Sport 0, amigos aflitos aqui, Rádio Jornal. Partiu Carlinhos Bala, levantou na primeira trave, Geilson tentou desvio, a bola voltou, rebatida na área, vai embora. Outro escanteio pro time, Carlinhos Bala não sai do lugar mesmo. A gente tem que, na verdade, não só ser narrador, a gente tem que ser um pouco de artista também. Porque você vai mexer com o imaginário daquele que está ouvindo. Você tem que criar um cenário completo para que o ouvinte ele possa estar imaginando aquilo que está acontecendo. A televisão você tem o som e tem a imagem. O rádio você tem que fazer a imagem. Você tem o som, mas tem que fazer a imagem. Quando você tem que dizer que o cara está com a bola, dominando a bola, quem está ouvindo o rádio quer saber qual é o setor que ele está. Se ele está num setor que está oferecendo perigo contra ele ou a favor dele. Então vem aquela história de dizer, está no bico da área, vai pela direita e tal, e vai cruzar, perto da pequena área. Tudo isso é o rádio que tem que fazer. E o cara fica sonhando, aquela imagem ele cria, o ouvinte do rádio. O da televisão, ele tem a imagem. Mas aí é onde você tem que saber trabalhar com o óbvio, com o ululante, com o comum, que é exatamente com o lógico, que é aquela história. Por exemplo, o arremesso lateral. Nem sempre você precisa falar que Carlos Alberto vai cobrar o arremesso lateral. Uma vez ou outra você fala. Que a bola saiu também, você fala. Você pode sair, ó, a bola saiu para arremesso lateral. Mas se uma vez você dizer a disputa da jogada, vamos para o arremesso lateral. O cara viu que a bola saiu, ele está assistindo o jogo. Eu ia fazer Brasil e Bolívia. E aí, quando chegou de última hora, a Rádio Jornal falou, não tem dinheiro para ir, não dá. O repórter vai e você vai narrar daqui. A melhor maneira de você narrar é no local, é no estádio. Porque lá você não tem só o recurso da televisão, você não tem só a imagem da televisão. Você tem a visão periférica, você pode antecipar alguns momentos do jogo, alguns lances. Eu não gosto dessa história de dizer que estou no canto. Léo, tem que ser assim, vai ter que ser assim, vai ter que ser assim. E tem mais. Tu vai ter que convencer que está lá. Então, o estádio te dá essa visão periférica, esse algo mais, que aí na televisão, no estúdio, é mais difícil, porque você só tem o que o telespectador tem em casa, a imagem é absolutamente a mesma. Tudo que você pode imaginar sobre La Paz eu aprendi. Botei no papel e criei o Você Sabia Que. De 5 minutos eu dizia, você sabia que aqui em La Paz acontece isso assim, assim, assim? Você sabia que aqui em La Paz, papapá? E aí exige ainda mais daquelas informações, daquilo que a gente falou, que é você estar muito bem preparado para fazer uma transmissão de alto nível, com muitas informações e você satisfazer o telespectador. Eu estava num quarto, na verdade, no escritório do gerente de um hotel em Maceió. Você tem uma maleta, bota no telefone, você fica com o som de linha de transmissão, Pedro Silva lá com o som do estádio, e eu fiz a transmissão de Maceió, dizendo que estava em La Paz. Resultado, quando eu voltei, ninguém acreditou que eu não estava em La Paz. Até hoje, todo mundo pensa que eu estava em La Paz. Agora eu quero ver, já se manda um com a bola, outro sem a bola. E correm desesperados 3 argentinos do lado de lá. É o Age, bateu! Gol! Eu estava fazendo jogo para a TV Globo, era um jogo ao vivo. E tinha um rapaz com rádio lá, pela camisa, não só pela camisa do Náutico, como também o tamanho do rádio, que ele estava com ele no ombro. Ele dizendo coisas, bravejando de lá e tal, gritando. E teve uma hora... Aí a torcida fez um coralzinho, já fez com todo locutor. O torcedor é passional, o torcedor é emoção. Então, às vezes, o profissional de imprensa que está lá trabalhando profissionalmente e não com emoção, ele diz algo que não agrada. Tipo, Natan, viado. A opinião, ela acaba dividindo. Né? Quando você opina, você vai agradar uns e por menor que seja a parcela, você termina desagradando alguém. Eu notei que ele estava incentivando, querendo que os caras subissem, fazendo gesto e tal, para o cara subir. E quando terminou o jogo, eu fui pegar meu carro no estacionamento, quem estava exatamente encostado no meu carro? Eu é que cheguei para ele, eu digo, cara, quer dizer que você é o bravo e tal, vamos ver se você é bravo agora, porque eu não gosto de violência não, mas você foi covarde. Eu sou um profissional, pai de família, estou ali trabalhando, você incentiva, você seria o primeiro a não subir pelo peso do seu rádio e pelo peso da sua barriga. Ronaldinho encosta, tocou pro Ronaldinho, botou na frente, isso, Ronaldinho acredita, Ronaldinho bateu pro gol! Gol! A Globo ela tem uma linha de conduta, um planejamento, um raciocínio que é extremamente inteligente, mas ele é teórico.
Ou seja, os narradores da Globo, os narradores que a Globo faz, são narradores que aprendem a colocar bem a voz, não gritarem, não extrapolarem, terem uma linha de conduta, uma linha de raciocínio, uma linha de ação. Mas às vezes isso engessa e não passa emoção. Por isso que Galvão Bueno é ame-o ou deixe-o. E por isso que Galvão Bueno é ainda o primeiro narrador esportivo da Globo. E saiu da Globo e voltou porque o Dr. Roberto Marinho passou por cima do departamento de jornalismo e falou: ele é a cara da Globo. Galvão falou quando o Brasil foi campeão que a cena mais patética que ele viu dele na televisão foi ele em pé, pulando, é tetra, é tetra, é tetra. O departamento de jornalismo da Globo acha aquilo patético, mas é aquilo que o torcedor quer, que o narrador passe emoção. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Todo mundo lembra daquela Copa, né? As transmissões da Globo, com o Galvão Bueno absolutamente se emocionando ao transmitir os gols do Brasil. A empolgação dele. Muito ufanista, talvez seja ufanista demais. Talvez ele tivesse que ser um pouco mais técnico naquela hora. É emocionante, mas é feia. Porque a emoção tomou conta mais do que mesmo a parte física das cordas vocais. E ele extrapolou, tetra, tetra. Ele mesmo, quando ouve aquilo, acho que ele fica triste. Seria bom se ele tivesse, na hora do gol, você tem que se segurar, você tem que reservar alguma coisa física para descrever o lance do gol, que é importante. Mas era a emoção dele. Então, o locutor também tem que se emocionar na hora do gol, quando é possível, quando isso acontece, se há essa emoção, que ele se emocione também, que faça um gol vibrante, rasgado, passional. Partiu Dunga, pé direito, bateu, é gol! É gol! Narrar um gol no rádio é realmente algo muito legal. Nenhum jogo deveria terminar 0 a 0, né? Sempre que tivesse um gol. O gol é o objetivo maior do futebol. É o ápice, é o clímax, é o orgasmo do narrador. É a hora do pega, do amor maior. E quando o gol é marcado pelos times da nossa cidade, da nossa terra, entendeu? Eles têm realmente um sabor diferente. Bala passou pela bola, lá vai Durval! É gol! Você tem que fazer sempre uma narração imparcial, mas na hora do gol você tem que ser um pouco torcedor. Quando sobe a adrenalina, o grito é mais forte, você acaba também envolvido pela atmosfera, né, que eleva, que levanta o torcedor na arquibancada para comemorar o gol. Já me emocionei transmitindo alguns gols pela vibração do estádio, pelo clima criado. O jogador que recebe uma bola, que faz um belo drible, que faz um golaço, você também se arrepia ali na hora e passa isso para o rádio. A Copa do Mundo é o momento maior do futebol. Não conheço ninguém de rádio que não tenha vontade de ir a uma Copa do Mundo, e principalmente para trabalhar nela. A Copa do Mundo para o torcedor é empolgante, imagina para quem vai transmiti-la, né? Para quem vai acompanhar um evento desse tamanho. Um locutor que não vai para uma Copa do Mundo é como um jogador que não foi convocado para uma seleção. É o Oscar do repórter, do comentarista. Você narrar a Copa do Mundo é como se você conseguisse chegar ao máximo que você poderia conseguir. Afinal de contas, é o maior evento esportivo do planeta e você está lá na nata, você conhece muita gente do seu país. Quando você entra no estádio, você sabe que a partir daquele momento você está fazendo parte da história. E a gente exagera, grita demais, fica quase como torcedor. É o sonho de todo profissional do rádio esportivo, né, que trabalha não só no rádio, mas na área esportiva, chegar a uma Copa do Mundo, o momento maior do futebol, uma experiência realmente para guardar o resto da vida. O Deus era um irmão, cara. Tinha uma técnica ótima para a transmissão esportiva. Ele sabia usar aquela voz dele, que era uma voz privilegiada, uma voz grave, né? Forte, pesada. E a transmissão dele era uma transmissão muito boa de se acompanhar, porque era algo ritmado, gostoso, e com aquelas frases que ele criou, que foram bordões que realmente era muito fácil de pegar na cabeça do torcedor. Um cara que criou muitos jargões
mas foram jargões que não ficaram monótonos. Olha o coração do torcedor fazendo tum. Não havia um dia em que eu entrasse no estádio, nas cabines, e que eu visse o Adilson e que eu não fosse lá dar um abraço nele, ou brincar com ele, ou conversar com ele. Não há muita diferença do profissional para a pessoa Adilson Couto. Sempre andei bem com o Adilson como irmão. Figura maravilhosa, o meninão. Sabe aquele cara puro, sem maldade? Nunca pensou em passar a perna em ninguém quando ele precisava crescer na carreira dele. Tem gente mexendo no placar. Perdemos o Adilson, o tempo passou e, enfim, chegou o fim da linha, né? Nós ainda sentimos muitas saudades do Adilson. Acho que nós temos que dizer para o Adilson obrigado. Acho que essa é a palavra que a gente poderia dizer para o Adilson. Obrigado por ter participado nas nossas vidas, no futebol, para quem gosta de futebol e de rádio, daquela maneira. Ele rola. Enquanto para Ronaldinho, pisa na criança, pisa na bola, bate na lateral esquerda, procurando o Roberto Carlos, chamou o adversário, encosta para Kaká, boa jogada, Ronaldinho, olha o fenômeno, bateu! Atenção que vamos repetir o gol. Atenção. Preparou. Correu. E chutou.